Sejam todos muito bem-vindos. A Quarta Técnica, ela tem como finalidade trazer o debate amplo e objetivo quanto ao tema privacidade, privacidade esta no âmbito da segurança da informação, LGPD, né, nossa querida Lei Geral de Proteção de Dados, perícias e direito digital. Enfim, todos os temas relacionados à privacidade e segurança da informação. E contamos hoje com o nosso convidado especial, o especialista, Dr. Lucas Paglia, membro da Rede Governança Brasil. Muito bom dia, doutor Lucas Paglia. Oi, Luiz, bom dia, Karen, Ayrton, Mário, Pedro, Márcio, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado imensamente pelo convite, agradecer também ao Damião, que fez a ponte aqui com vocês mais uma vez, né? Eu participando de um evento da Somax, um evento tão importante como esse. Obrigado a todo mundo que fez isso acontecer também. É uma satisfação ter um time como vocês aqui nos apoiando, obrigado mesmo. E eu estou muito feliz da gente poder trocar um pouco de experiência nessa manhã aqui para a gente poder continuar debatendo sobre privacidade, né? Que esse é um tópico que cada vez cresce mais, cada vez a gente vê novidades. Então, eu fico ainda mais feliz de estar no meio de tantas pessoas que trabalham com isso e conhecem tanto. Obrigado, Luiz. Perfeito, doutor Lucas Paglia. Só como de costume, né, trazendo aqui nas considerações iniciais, né, nosso pequeno rol, né, de regras, as dúvidas que tenhamos, tá? A gente ou vai lançar ali através do chat, para que o grupo de apoio, né, esteja colocando após a abertura. O doutor Lucas Paglia vai ter uma apresentação ali em torno até 10h35, 10h40. E aí, essas dúvidas, ou que nós colocamos no chat, ou que a gente já pode ir levantando nossas mãos para estar considerando a ordem, né? Assim que ele concluir a apresentação dele, já para a gente abrir para as dúvidas, ok, gente? Doutor Lucas, a apresentação é toda sua. Valeu, obrigado. Luiz, eu quero só colocar um tópico importante, que é como eu estou um pouco mais acostumado, e claro que eu vou seguir 100% da regra e do cronograma de vocês em relação às perguntas, mas caso a gente queira, em algum momento, abrir para um debate, né, específico de algo que eu falei, de algo que eu trouxe, eu acho que geralmente engrandece as discussões, caso tenha, né, um questionamento do que eu estou falando, do que a gente está conversando ali no momento, porque às vezes a gente consegue rebater e conversar e aquilo cria um diálogo e aquilo cria um momento de troca de experiências legal também dentro do nosso assunto. Claro que eu entendi perfeitamente, vamos seguir isso em relação a fazer a apresentação numa maneira geral completa e depois a gente ter as dúvidas. Mas caso surja algo específico, alguma coisa assim, poxa, Lucas, eu vi diferente em algum lugar. Pode explicar um pouco melhor? Pode trazer um ponto mais preciso desse tópico? Poxa, eu acho que faz parte também, na minha opinião, e acho que dá uma engrandecida aí, tá bom, Luiz? Mas como fica o Certamente, critério de vocês? certamente, doutor Lucas. Só que, assim, no quesito gestão do tempo, a quarta técnica tem previsão de 60 minutos, entendeu? Por isso que a gente deixa essa questão da orientação com relação às dúvidas. Claro, tranquilo então, vamos seguir dessa forma. Bom, pessoal, mais uma vez, então, agora começando oficialmente aqui o nosso bate-papo. O pessoal está chegando aí ainda. Quem for chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer de verdade estar com vocês. Espero que a gente consiga ter uma manhã extremamente agradável, com conteúdos, né, ou novos, ou que tragam, né, uma discussão válida e que agregue valor e que agregue novidades hoje no dia a dia de vocês e no meu dia a dia. A gente tem uma área para trabalhar tão legal, porque ela cada dia tem uma novidade, né? Isso que é uma coisa que eu gosto, né? Eu sempre falo isso para quando eu faço algum bate-papo, alguma aula, algum treinamento que seja, que caso alguém queira ainda começar, que todo mundo já é mais rodado, né? Mas quem quiser ainda começar, dá muito tempo, porque a gente sabe que a gente tem muita transformação e mudança ainda na LGPD em regras correlatas, né? A gente sabe o quanto ainda temos a evoluir, a gente sabe o quanto falta de documento, de ordenamento nesse sentido, e mais. Hoje em dia, com a entrada da inteligência artificial,
A gente sabe o quanto está mudando, inclusive, algumas interpretações sobre a LGPD, sobre conceitos de privacidade, sobre as novidades tecnológicas, né? A gente tem que começar a entender que nós somos um profissional cada vez mais multi e interdisciplinar, né? Não só no que tange a segurança da informação, não só no que bate em TI, mas também com uma questão muito voltada a processos, a projetos, né? Eu gosto sempre de começar isso porque eu, no fundo, e muita gente diz que eu não sou um grande defensor da classe dos DPOs, porque eu falo que a gente tem, claro, a nossa importância fundamental na organização, mas a gente também tem que se colocar e entender um pouco o nosso papel, que a gente tem esse papel de gestor de processos no fim do dia, né, Mário? Assim, a LGPD, a privacidade, essas regras novas, elas vêm muito mais numa empresa, claro que tem as suas nuances, seus graus de risco, seus graus, naturalmente, de empresas que têm que ter adequações mais robustas, mais simples, isso vai depender da empresa. Mas o ponto é que a gente no final do dia como eu sempre brinco que eu disfarço bem, viu, Luiz? Assim, né? Eu faço uns botox aí específicos, né? Mas eu sou do tempo onde a gente tinha o carimbo do jurídico, sabe? Quando a gente tinha que passar uma minuta e tinha o carimbo na minuta, senão o diretor não assinava aquele contrato, se não tivesse passado pelo ciclo da empresa, né? E eu vejo isso, Luiz, da mesma forma como a área de privacidade, né, Márcia? Assim, a gente vê, eu acho, um novo carimbo sendo criado, né? Não é só isso a nossa profissão, óbvio que não, mas eu acho que no final do dia, essa gestão de riscos, essa gestão de processos, ela é um novo carimbo dentro da empresa. Ela é uma nova verificação de uma minuta, de um projeto, né, de um incidente, porque o incidente pode ser vinculado à privacidade ou não, né? Um incidente pode ou não, por exemplo, roubaram o meu laptop, né? Isso em São Paulo, em grandes metrópoles, é um hábito até que comum, infelizmente. Isso já acontecia antes da LGPD. E nós tínhamos os procedimentos padrões para seguir. O que muda hoje é que mais uma pessoa, mais uma área, mais um departamento também precisa ser comunicado, também precisa ser questionado, também precisa ter a sua gestão de riscos e fazer parte daquele processo de solução de problema. Então, eu acho que a gente também é Seria mais um muito novo carimbo, né? mais um novo Seria mais um novo carimbo. carimbo. É processo com risco mitigado, revisar em. Perfeito. E isso cria um ciclo de monitoramento e isso cria um ciclo de revisão daquele processo, né? Que é fundamental. Não, eu bato muito nessa tecla. Eu posso ser o melhor profissional do mundo, o Pedro pode ser, a Márcia pode ser, mas a gente sabe que não é todo documento que nasce perfeito dentro de uma empresa, não é todo processo que nasce perfeito dentro de uma empresa. E a gente tem que ter a sabedoria e o feeling, a sensação de que, olha, esse processo não está redondo ainda. Vamos reavaliar. Vamos colocar um prazo para daqui a um tempo a gente trazer de novo isso para a pauta da discussão. E às vezes é proposital que um processo não está no momento final dele, porque a empresa não está preparada muitas vezes para isso. Então é muito importante, e eu vou até antes, eu gosto de fazer uns considerandos assim, antes da gente entrar no bate-papo, né? Até para explicar para vocês o que eu separei hoje para falar. Eu sou DPO de mais de 24 organizações hoje em dia, né? Terceirizado, naturalmente, e parte dessas organizações não são no Brasil. Eu tenho na Colômbia, tenho no México, tenho na Argentina, Estados Unidos, já fui de Portugal. Então, assim, no fim do dia, eu trouxe uma apresentação para dizer qual que é o papel do DPO na governança da privacidade, tanto no Brasil como no mundo. Mas eu quero também, antes, eu gosto desses considerandos, como eu estava dizendo, trazer dois grandes tópicos, né? O primeiro que é a comunicação de incidentes. Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho disso, né? Quando eu tinha preparado essa apresentação, nós não tínhamos aquela minuta final da NPD, então acho que isso é legal a gente trazer um pouquinho desse tópico, passar um pouquinho por isso, para todo mundo que está vendo a gente, que vai assistir a gente depois, porque isso é um tópico que para o DPO é fundamental e eu acho que traz a gente de novo para a mesa, né? A gente está aguardando a NPD ali ter um pouco mais de decisões, um pouco mais de aplicabilidade prática da lei, e esse comunicado, esse regulamento das questões do incidente é na minha visão, dos primeiros
que traz o DPO de novo para o centro da mesa, que traz o encarregado de dados, que traz a pessoa responsável na empresa para participar mais uma vez de um debate muito relevante em gestão de risco, em gestão de processo. Então, vou falar um pouquinho disso. Mas um segundo tópico, já entrando na questão do papel do DPO e até do ponto de vista prático, do que eu comentei agora há pouco, das empresas, dos tamanhos que elas têm, porque eu, por exemplo, tenho empresas dentro do meu portfólio que tem 2 funcionários, empresas que têm 60 mil funcionários, empresas da área da saúde e, por exemplo, o cartório do interior do Rio Grande do Sul ou uma empresa que ela é, por exemplo, uma metalúrgica. Então, todas elas têm o mesmo grau, o mesmo risco, o mesmo nível de adequação necessário? E a resposta é que não. Por mais que a LGPD seja igual para todas ou quase todas as empresas, porque a gente tem aquelas, né, as micro e pequenas empresas que têm um regulamento um pouquinho diferenciado, mas a LGPD incide em todas. E a gente tem que também, só que a gente tem que ter esse feeling de entender que às vezes uma adequação, como eu sempre brinco, né, Yuri, assim, uma adequação de nota 7 e uma adequação nota 10. Né? A adequação nota 7, muitas vezes, ela é importante para uma empresa e até para a gente, porque faz a gente continuar no cargo, faz a gente ter uma importância relevante de monitoramento, faz a gente continuar, muitas vezes, importante para aquele processo e não só entra e sai, né? A gente tem, às vezes, a adequação faz com que a gente entre muitas vezes e saia de um projeto. Mas ter ele na continuidade, ter ele mantido dentro da empresa, também é algo importante. E aí eu vou trazer para vocês um caso que vocês devem ter visto. Se não viram o documentário, eu acho muito legal, que é aquele documentário da Ashley Madison, que está na Netflix agora, né? A Ashley Madison, e que não quero criar, ainda mais no dia de hoje, né, que é dia dos namorados, mas eu não quero criar nenhum tipo de má interpretação. Mas o Ashley Madison, ele era um aplicativo, né, quase como um Tinder da vida, né, Ayrton, que tinha o quê? Ele tinha a premissa de que você, com um relacionamento, né, oficial, você casado, você namorando, se você quisesse ter um relacionamento extraconjugal, ou seja, um amante, uma amante, alguém fora, seja pontual ou corriqueiro, ele era o lugar que você se inscrevia e colocava ali os seus desejos, colocava ali as suas vontades e você encontrava com pessoas que eventualmente estivessem na mesma expectativa, no mesmo interesse que você. De novo, sem juízo de valor nenhum, não estou dizendo nem se eu acho legal, se eu acho errado, porque isso sempre causa problema, né? Sempre causa ali inquietudes, mas eu quero entrar num tópico importante em relação aos dados que lá estavam. E para quem não viu o documentário, para quem não sabe esse caso da Ashley Madison, a Ashley Madison foi durante um tempo, se eu não me engano, o maior ou um dos maiores, né, sites do mundo em relação ao número de usuários inscritos. Ultrapassou, se eu não me engano, 40, 50 milhões de usuários. Ou seja, se imagina há 10 anos atrás o quanto isso era impactante. Hoje a gente fala em 40, 50 milhões na internet, parece que é uma coisa mais corriqueira, né? Mas não é. Lá atrás, então, era ainda maior esse número da Ashley Madison. E muitas vezes o pessoal ficava preocupado se você fazia um cadastro, e em um determinado momento, Mário, você poderia escolher, né, fetiches, interesses que você tem numa vida sexual, numa vida a dois, a três, etc. Você clicava nos quadradinhos dizendo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de não sei o quê. Fazendo um paralelo com a nossa LGPD, isso seria o quê? Um dado sensível, porque pode relacionar à vida sexual. Então, tá ali no rol taxativo do artigo 5º. Então, quando você para e analisa, fazendo uma proposta para um cliente, ou fazendo até muitas vezes uma gestão de risco, uma gestão ali de processos desse caso, Karen, a gente talvez se preocupasse com esse departamento, né? Porque a lei diz que é o dado pessoal sensível. Então, eu vou olhar e vou falar, vamos proteger, eu, Luiz, o Fábio, o Pedro, a gente vai proteger, então, esse departamento aqui, porque isso que é perigoso perante a lei, que é o dado pessoal sensível. Resumindo para vocês a história, e vocês depois quiserem ver o documentário, vale super a pena, porque ele foi muito bem feito, inclusive. O problema, né? O problema, a Flamínia já conseguiu ver. O problema do aplicativo, desse site de namoro, vamos assim colocar, não foram os dados sensíveis. E esse é um feeling que o DPO, isso é uma gestão de risco que o DPO precisa ter.
O que aconteceu nesse caso, pessoal, foi simplesmente o vazamento do nome. Por quê? Se você está num relacionamento extraconjugal, saber quem você é muito mais relevante de saber o que você gosta. O que quebrou a empresa, o que fez a empresa sucumbir, porque a palavra é sucumbir, ela quebrou do dia para a noite, ela acabou, né? Ela nunca mais ela se reergueu e a confiança dela foi embora. Por quê? Você imagina se eu estivesse no aplicativo, será que eu tenho eu gosto de pé, eu gosto de mão, eu gosto de não sei o quê. Isso é um dado sensível, bacana. Mas o meu nome era o dado mais relevante, porque eu não queria nunca ser descoberto e o aplicativo dizia desta garantia de sigilo, dizia desta garantia de confidencialidade. Então, muitas vezes quando a gente olha uma empresa, a gente fala assim: ah, essa empresa trata dados sensíveis. Logo, uma adequação vai ser assim, vai ser assado, eu vou colocar mais risco aqui, eu vou colocar mais impacto aqui. Mas a gente não pode esquecer que muitas vezes eu preciso entender o que a empresa faz. Porque se eu não entender o que a empresa faz, o que vai acontecer? Talvez eu proteja informações que, claro, perante a lei são consideradas sensíveis, mas para a gente receber o resultado final da adequação, proteger de fato a empresa, a gente tinha que ter olhado para o outro lado. Então, acho que isso eu queria fazer um alerta importante, porque muitas vezes a gente fala assim: ah, a área da saúde. Claro, a área da saúde tem um impacto muito grande, não há dúvida disso, né? Acho que todos vocês e eu também temos clientes e temos maior impacto na área da saúde, porque, final do dia, é um dado considerado sensível por natureza. Mas será que são só essas as empresas que causam possivelmente um risco elevado? Só as empresas que trabalham com dado pessoal sensível? E eu já respondo para vocês que não. A gente tem esse cuidado e eu chamo a atenção hoje por esse caso que está aí famoso por conta do documentário, que muitas vezes a nossa gestão de riscos, ela deve entender o que a empresa faz, não necessariamente o que a empresa trata dos dados, mas sim o que ela faz, para a gente entender aonde os nossos olhares devem estar, tá? Outro ponto que eu prometi que eu ia falar um pouquinho antes da apresentação era justamente sobre a comunicação de incidentes. Hoje nós tivemos, né, digo hoje porque é muito recente, nós tivemos um novo regulamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, como eu disse para vocês, na minha visão, é o regulamento que mais se aproxima de uma atuação e de trazer à mesa o DPO novamente, porque em algumas empresas ele ficou um pouco esquecido, né? A gente sabe que teve aquele boom da LGPD e depois a gente ficou um pouco de canto em alguns lugares. Outros não, outros a gente está sempre ali presente, sempre frequente. Mas esse comunicado, essa mudança no comunicado de incidente, ele é muito relevante. E eu vejo isso cada vez mais no meu dia a dia de parecer, de bate-papo, de criação de demandas dos projetos. Por quê? Ele cria algumas obrigações novas. A principal delas, na minha visão, principalmente para o pessoal que está aqui nos ouvindo, é que hoje, além de você fazer a gestão de risco, de entender se você vai ou não comunicar um incidente, vai ou não comunicar ao titular, hoje você tem a obrigatoriedade de registro de todos os incidentes, ele reportado ou não. Porque, como eu disse no começo, um incidente pode ser qualquer coisa e ele pode ou não envolver dados pessoais. Lá, antes até desse documento que foi lançado, a NPD já tinha feito as 3 perguntinhas para você ter o critério de comunicação ao titular e à própria NPD. Essas perguntas se mantêm. A primeira delas: teve ou não teve um incidente? Pergunta objetiva, ou seja, sim ou não como resposta, né? Com certeza, uma visão ali bem singular de sim ou não. Teve um incidente? Então a resposta é sim. Passa para a próxima pergunta. Toda resposta que você tiver como não, você já para nela e armazena, só que você anteriormente você não comunicava ao titular, não comunicava a NPD e não fazia mais nada. Hoje, a partir do momento que você tem um incidente, você tem que obrigatoriamente arquivá-lo e registrá-lo nos seus pontos ali de controle. Isso é uma mudança significativa, tá? Então, isso de fato para mim é uma das principais mudanças que a lei já teve desde a sua criação. E aí, entrando nesse tópico, a primeira pergunta é: teve um incidente? Sim ou não?
Se a resposta é sim, passa para a próxima. Este incidente envolve dado pessoal. Olha só que interessante. A NPD, ou seja, coloca o incidente como algo mais amplo. Acho que todo mundo aqui já percebeu isso, mas assim, nem todo incidente envolve dado pessoal. E hoje o que a NPD pede é que você, mesmo que o incidente que não envolva dado pessoal, você faça o registro disso. Então, nosso papel ainda fica maior. Nosso papel do que eu chamo de afunilamento, que é, e aí eu brinco, né, de uma maneira coloquial. Alguém já tentou, até em homenagem ao Fábio aí que tá tomando um café, eu acho que é café, né, Fábio? Mas assim, se você tentar passar uma água, e tinha uma xícara também, né, Fábio? Eu vi uma xícara. Mas, ó, se você tentar passar o café numa garrafa térmica sem o funil, tentem, é um estrago, vai escorrer para tudo que é lado. O nosso papel como DPO é criar este funil na empresa também. Porque toda mensagem, todo incidente, todo problema que tiver, se nós não tivermos o funil, que você recebe as informações, que você recebe a demanda, vai espalhar a informação, vai espalhar, vão ficar cachorro, né, com dois donos, e aí ele morre de fome. Então, assim, eu sempre brinco da analogia da garrafa térmica do café e do funil. A gente precisa criar um funil dentro da nossa empresa para que as informações cheguem diretamente aonde precisam chegar. Ou seja, o nosso papel como DPO agora é ainda maior. Então, se a segunda resposta tua for sim, de que envolve dado pessoal, você vai para a terceira. E a terceira é a única que tem um critério subjetivo. Porque as duas primeiras, elas são binômio, né? Sim ou não? Respostas objetivas. Teve ou não teve? Envolveu ou não envolveu? Beleza. A terceira pergunta é: considerando que você teve um incidente, considerando que você teve um dado pessoal, né, dentro desse incidente, esse dado pessoal que vazou, ele tem um potencial lesivo ou já causou uma lesão, um prejuízo para aqueles titulares? E essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Essa é a pergunta difícil. Essa é a pergunta subjetiva. Essa é a pergunta que a gente tem que bater cabeça para responder. Por quê? O potencial lesivo é muito difícil de responder, né? Quando a gente tem uma questão assim, vazou e alguém usou aqueles dados, você está vendo ali uma lesão, você está vendo ali um potencial muito claro. Agora, pode daqui 1, 2, 5 anos gerar um potencial lesivo? Essa é uma dificuldade que o DPO tem que avaliar. Ou seja, hoje nós temos então essa oportunidade de responder essas três perguntas e aí sim partir para uma comunicação tanto do titular, tanto da NPD, e ela tem critérios diferentes, mas eu não vou entrar nos critérios porque não era a intenção do debate aqui. Mas eu só ressalto que hoje a mudança mais importante que nós tivemos nos últimos meses, quiçá ano da LGPD, é a discussão de que todo incidente deve ser registrado, mesmo que você responda não para a segunda pergunta. Respondeu sim para a primeira pergunta, ou seja, teve um incidente? Registro. Não envolver dado pessoal, você para ali, mas você responde a pergunta e guarda isso, porque um dia a autoridade pode te questionar por que, que o Ayrton não conversou comigo sobre aquele tópico. Porque na minha visão, na gestão que eu fiz na empresa, eu respondi que não tinha dado pessoal. A autoridade pode chegar e falar, mas olha, não tinha. Ok, mas você fez o seu papel de gestão de risco, gestão de processos e encerrou ali aquele caso. Então, acho que isso é muito importante de colocar, né? Eu acho que isso é relevante, eu acho que isso traz muita novidade. E digo mais, não sei se todo mundo está sabendo, vou contar um segredo para vocês aqui. A minuta do DPO sai este mês na NPD, tá? Então, assim, isso quentíssimo, vai sair esse mês, né? Se não sair dia 30 de junho, sai na primeira semana de julho. Mas tudo indica, com quem eu conversei, que sai ainda este mês e nós teremos muitas novidades. O circo vai pegar fogo aqui para a gente e a gente tem que estar preparado aí para os questionamentos, né? Será que a gente vai ter conflito de interesse? Será que a gente vai ter questão de língua portuguesa? Será que nós vamos ter, né, a questão da PJ resolvida? Mas enfim, muita novidade vem por aí nos próximos dias e nas próximas semanas para nós que somos DPO das empresas, né, terceirizados, internos e etc. Tá bom, pessoal? Então, queria fazer esses considerandos aí iniciais. Como eu disse, a ideia é que a gente tenha um debate, né? Se alguém quiser falar em algum momento, fica à vontade, mas eu queria começar
explicando um pouquinho esses tópicos que eu preparei para vocês. Tá todo mundo vendo a minha tela já? Se alguém puder só me dar um joinha, beleza. Sim. Obrigado, pessoal. Bom, como eu mencionei, a minha ideia aqui é falar um pouquinho sobre o papel do DPO na governança da privacidade e proteção de dados no Brasil e no mundo. Me apresentando, como agora eu sempre faço a apresentação um pouco no começo para a gente se conhecer um pouco melhor, mas de maneira um pouco mais formal, para quem vai ver a gente depois, para quem está acompanhando. Eu sou advogado, né? Não que eu tenha muito orgulho disso, né? Mas eu sou advogado. Não gosto da advocacia comum, aquela advocacia contencioso, juiz e parte. Eu nunca trabalhei com isso, graças a Deus. Bato palma para quem tem coragem de trabalhar com isso, porque eu não tive coragem de entrar para esse lado. Eu sempre trabalhei no meio preventivo, no meio consultivo. Minha carreira como advogado começou em 2013, né? No meio do compliance, eu já entrei no meio do compliance, porque a gente estava naquele ápice da Lava Jato em 2013. Nós tínhamos as discussões muito grandes relacionadas à corrupção, né? O compliance, então, inclusive, mudou de figura. Desde então, o compliance hoje é uma coisa extremamente mais ampla. Quando ele surgiu, era uma coisa muito crime de concorrência, é crime de colarinho branco que a gente fala, né? Que é uma questão de corrupção, empresa com questão pública. E hoje ele tem um compliance trabalhista, um compliance regulatório, um compliance de consumidor. Hoje ele expandiu para assédio, ele expandiu para questões de ESG, de governança, de riscos. Então ele é uma coisa muito maior hoje e não é incomum ver o DPO, ver a área de privacidade com o compliance, dentro do compliance, ou até a figura do compliance fazendo esse papel. Não vou nem dizer se eu concordo ou se eu discordo, não é o tópico para isso, mas a gente vê, e isso justamente por essa criação de uma área mais robusta, e digo mais, isso deve acontecer com a nossa área. Por quê? Com a criação da IA, das regras de IA, com as criações modernas de tecnologia, com novas mudanças de tecnologia, cada vez mais nós teremos empresas que usam tecnologia, que dependem da tecnologia e a privacidade no centro da discussão. Então, eu sempre coloco que o DPO, se ele puder, e na minha visão, quiser mudar o P da sigla DPO para, ao invés de proteção, né, Data Protection Officer, eu iria para um lado de Data Privacy Officer, porque a minha visão é de que a gente tem que expandir e abraçar um pouco mais outras áreas, porque privacidade é um pouquinho maior do que proteção de dados, né? O nosso falecido, né, a colega aí, Danilo Doneda, ele tinha uma frase fantástica, que ele falava o seguinte: proteção de dados é o meio pelo qual se obtém privacidade. Então, se a gente colocar um globo maior, proteção de dados, né, está contido dentro de privacidade, porque existem outras regras na área médica, na área de sigilo bancário, fiscal, sigilo médico e tantas outras que já englobavam situações de privacidade no passado, não só a nova regra de proteção de dados da LGPD, mas, por exemplo, IA pode estar ou não dentro da LGPD, mas com certeza está dentro de privacidade. Então, eu acho que uma transformação da nossa área para essa visão de privacidade, eu acho que é uma visão comercial e importante para nós também dentro das empresas. Mas, de novo, eu tive em 2013 a felicidade, na época eu odiava, mas eu tive a felicidade, hoje eu agradeço porque aconteceu uma transformação na minha carreira. Mas eu era secondman, né? Eu era interno dentro de uma empresa por meio de história de advocacia e a gente foi condenado numa condenação de anticorrupção, da lei anticorrupção americana, o FCPA. E ali minha carreira começou dentro do compliance e depois migrou para a privacidade, quando em 2016 o GDPR entrou em vigor, né? Tinha aqueles 2 anos para poder ser cobrado a partir de 2018, como foi na LGPD, né? Com datas diferentes. E eu aí sim migrei para a privacidade em 2016, para começo de 2017, dentro dessa mesma empresa. Fui fazer minha pós-graduação na GV de Compliance, porque eu tinha a parte prática, mas não tinha a teórica, né? E comecei a entrar muito forte nas questões de segurança da informação, proteção de dados, tirando minhas certificações no Brasil e fora do Brasil. Ponto importante, e é uma coisa que eu já vi muita gente falando: DPO que não entende de segurança da informação e de TI, ele vai ficar muito restrito a uma análise geralmente superficial. Lucas, você é um baita especialista nisso? Não sou.
E eu não falo para ninguém que eu sou. Mas eu não entendia o que eu brinco, viu, Mário, de dialeto do TIES. O TIES tem o inglês, tem o português e tem o TIES, que é um dialeto, é uma língua própria, né? Eu tinha muita dificuldade de entender alguns termos, algumas visões, né? Não sei se aqui alguém é muito oriundo, 100%, talvez pelo que eu vi o Mário aqui por ser CIO, né? Mas do mundo do TI. É um mundo próprio, né? Talvez o Mário não, porque o Mário tem uma visão comercial, o Mário tem uma visão mais forte, que eu já vi ele conversando, já vi ele falando, mas normalmente é um pessoal que tem uma visão, às vezes, mais dinâmica daquele assunto. E se a gente não conseguir se alinhar, a empresa não tem uma segurança da informação e privacidade correta. Então, eu fui tirar uma certificação em segurança da informação, em cibersegurança, porque eu imaginava que isso me traria uma visão melhor para gerir um projeto, principalmente quando tiver incidente. Porque, não sei se vocês tiveram oportunidade ou não, devem ter visto já, mas de ter que preencher o formulário da NPD para comunicar um incidente. Olha, se a palavra não for trevas, eu não sei qual que é, porque assim é dificílimo. E se você não tiver alguém de TI, alguém de segurança da informação, um time multidisciplinar para te ajudar a responder aquilo ali, eu não sei vocês, mas eu não consigo. Porque é muito difícil, vai faltar informação, você vai ficar patinando atrás da informação. Então, assim, eu tinha que pelo menos fazer as perguntas corretas, pelo menos entender os termos corretamente. O que é um DDoS? O que é uma camada cheatada? Eu tinha que entender o que era isso, eu tinha que entender onde estava a raiz do problema. Lucas, você sabe programar, você é Yellow Hat, Red Hat, eu não sou nada disso, não sei e não quero ser. Mas eu tinha que entender o que significava, pelo menos, algumas expressões do mundo que a gente trabalha. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal para a gente debater cada vez mais na nossa área. Cada um no seu quadrado. TI, né, no quadrado dele, segurança operacional no quadrado dele, de PO, né, mas a gente tem que se comunicar melhor. A gente tem que. Nós não somos inimigos. Muito pelo contrário. Teríamos que andar de mão dada dentro da empresa. Teríamos que ser melhores amigos dentro da empresa. Então, isso, para mim, é uma realidade que a gente tem que bater na tecla. Se vocês já fazem, espetacular. Mas assim, eu vejo muito lugar onde DPO não conversa, DPO é inimigo do cara da segurança da informação. E olha, não é um caminho legal. Recomece a sua amizade, recomece a sua visão na sua empresa, chame ele para um café, para uma cerveja, mas assim, ou ela, né, seja quem for, porque assim, pessoal, é fundamental ter um bom relacionamento com todo mundo, mas principalmente com o pessoal de segurança da informação e TI. Ó, a Flamínia colocou aqui, a nomenclatura TI é essencial, não há dúvida, tá? Não há dúvida. A gente depende deles. Dá para falar isso com claridade. A gente depende deles. Eles dependem da gente? Eu acho que menos. Mas a gente depende deles. Sendo muito sincero e muito transparente com vocês. Bom, antes de eu só colocar a última, passar para os próximos slides, eu fui convidado para compor, né, o GT do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente escreveu a Política Nacional de Proteção de Dados, né, que ainda não foi lançada, eu não sei o status que ela está. Mas eu conversei com o pessoal da NPD, eles não sabiam como é que se eles iam aproveitar ou não essa minuta. Mas foi muito legal o projeto. Para quem aí tem, vou contar também mais um segredo, né, do meu lado, pelo menos da minha revisão. Eu sou muito fã de processo, eu sou muito fã de A, depois o B, depois o C, depois o D, né? Sabe avião que você fica, o cara pilota há 15 anos e ele faz o mesmo procedimento toda vez que ele decola. Por quê? Porque não dá erro. Então eu gosto de processo, né? Então eu recomendei que a nossa Política Nacional de Proteção de Dados seja pautada e baseada em ISO. Eu gosto muito desse formato. Preciso ter a ISO? Não, não é isso que eu quis dizer, mas ela seja pautada, que os processos existentes na ISO sejam replicados para a política nacional, pelo menos. Então, para quem quiser entender um pouquinho mais, estou à disposição para a gente conversar, seja da 27001, seja da 27701, até mesmo as de risco, que eu acho que é importante falar disso, né? Gestão de risco, como eu disse, é fundamental em privacidade. E como eu disse para vocês, eu sou DPO de algumas empresas e coloquei só uma ou outra delas aqui, né? Então eu sou DPO da Willis Towers Watson Brasil, México e assumi recentemente Colômbia, Argentina e Chile, né? Então essas empresas elas são uma corretora de seguros,
mundial, nós somos mais de 62 DPOs no mundo, com 65 mil funcionários, e a gente tem ali uma visão muito clara de que privacidade para a gente né, risco não aceito, a gente não tolera riscos dentro da Willis Towers Watson. Isso é legal porque a gente tem uma visão grande dado de saúde, dado regulado, né? Porque a gente tem SUSEP, CVM, Banco Central lá dentro, tá bem legal que a gente conversa com esse papel, com todo mundo nesse multidisciplinaridade de regras também, que é um ponto relevante, né? Hoje ainda bate muita cabeça, principalmente Bacen e a NPD ainda batem muito cabeça, né? A Bacen agora criou uma nova regra de dados financeiros, a NPD não quer assumir que isso é um dado pessoal, enfim, eles estão brigando muito ainda, né? E a gente está nesse meio do caminho ali, vale, quem sabe, um dia colocar todo mundo numa cadeira e falar, tá bom, mas o que você quer falar, o que eu quero falar, vamos criar uma norma junto, senão não vai dar certo. Né? E eu sou o DPO e Compliance Officer Global da DigiBee Solução e Tecnologia. Né? A gente tem sede nos Estados Unidos, a gente trabalha muito numa plataforma as a service, né? de gestão de projetos, gestões tipo uma API integrativa. Estamos crescendo também e a gente já está hoje em 19 países. Então, eu sou o DPO Global e o Compliance Officer Global, apesar de, entre nós, não recomendar a junção dos cargos de Compliance Officer e DPO, mas nessa empresa aconteceu, né? E como nós somos operador de dados em 99% das atividades, eu não vejo problema nesse caso, porque fica menos debate nesse ponto, tá? Perfeito, perfeito, doutor Vamos Lucas. lá. Relacionado à nossa programação, né, a partir desses 20 minutos finais, a gente já vai poder estar interagindo aí com Tranquilo. relação às dúvidas, conforme o doutor Lucas vai apresentando, tá ok, gente? Tá bom, perfeito. Agora sim, a apresentação ela tem os slides, eu vou compartilhar com vocês, mas tudo que eu falei já tá na apresentação, porque eu gosto de colocar esse debate assim para ficar uma coisa, até porque senão eu não vejo vocês, né? Senão eu fico só vendo a minha telinha lá. Essa Mas interação é muito importante, doutor Lucas. fiquem à vontade para colocar aí agora suas dúvidas, suas ponderações. Eu estou lendo o chat também, eu fico mudando de tela aqui. Fiquem à vontade. Mas aqui, assim, apresentação padrão, não se preocupem, tudo que eu falei já vai estar mais ou menos aqui, tá? Não vou nem dizer que eu vou ensinar, eu não vou nem passar por esse slide nesse grupo tão qualificado aqui. Todo mundo já sabe muito bem quem que é o DPO e qual que é a função dele. Eu trago uma pitaca vamos dizer, como é que eu posso falar a palavra? Vou falar confusão, mas vamos trazer uma discussão interessante, né? Na minha visão, a LGPD separa muito bem quem é o responsável pela adequação e quem é o DPO, né? Na minha visão, a LGPD não coloca eles na mesma cadeira, tá? Assim, quem faz adequação não poderia ser o DPO, porque teria um conflito. De DPO seria um revisor da adequação. Agora, realidade no Brasil, é impossível, não tem jeito. Então, a gente acaba assumindo o papel também de adequação, mas não é rol do artigo 41, tampouco, né, de discussões da minuta do encarregado, né? O DPO, ele seria a pessoa que depois que eu tenho a adequação resolvida, ou em paralelo com a adequação, eu tenho alguém que faça uma revisão. Mas, como eu disse, a gente sabe que isso no Brasil é muito difícil de acontecer. Responsabilidades, cargo independente, isso todo mundo sabe, isso é um ponto importante de colocar. E acúmulo de função pode ou não ser conflito de interesses. Isso é um destaque desse slide e que vai acontecer até o final do mês. A nossa inquietude vai terminar com o regulamento da NPD. Eu espero, né? Esperamos, porque a gente nunca sabe que às vezes o regulamento traz novas dúvidas, né? Mas é verdade que o Fábio colocou aqui também. O DPO no Brasil assume multitarefas, muitas vezes até como psicólogo, né? A gente vira ali um psicólogo do diretor da empresa e tudo mais. E vou dizer, a minha maior conquista como compliance ou como DPO, Fábio, eu não sei se você vai acreditar, mas eu espero que você acredite. A maior conquista que eu tive foi ser chamado uma vez para o happy hour do time de vendas. Quando uma vez eu fui chamado para o happy hour do time de vendas, eu falei assim, tô acertando o tom dentro da empresa, porque geralmente nós somos odiados, né? Geralmente ninguém gosta da gente, ninguém quer falar com a gente, todo mundo se esconde quando passa, porque lá veio o DPO que vai falar não para mim.
Quando eu fui chamado para o Happy Hour, eu falei, rapaz, eu acho que eu estou acertando o tom da minha adequação a essa empresa em especial. Porque, brincadeiras à parte, nosso papel é um papel, muitas vezes, de analisar tudo que acontece na empresa. E muitas vezes o time de vendas, o time comercial é um time mais agressivo, né? É o time que quer usar o contato, que quer ligar, que quer falar. E a gente fica falando, mas meu Deus, isso pode, isso não pode. Isso não... Então, assim, a gente também tem que ser. Eu dou uma aula numa faculdade, eu dou aula em 5 faculdades, né? Numa delas, na PUCamp, eu dou uma aula sobre soft skills do DPO. A gente fica muito preocupado muitas vezes com o nosso, não que não seja importante, pelo amor de Deus, é fundamental, né? A nossa certificação, o nosso diploma, a nossa questão técnica. Mas, pessoal, isso é importante para a nossa contratação, para a nossa manutenção do nosso conhecimento. Mas uma soft skills, Fábio, por exemplo, como, poxa, se dar bem na empresa, falar simples, pensar de maneira criativa, ajudar a solucionar um problema, é talvez mais importante do que a certificação. Porque a certificação a gente ainda sabe. Será que todo mundo sabe quão difícil é tirar uma certificação? Talvez o pessoal nem saiba, mas você se dá bem com alguém na empresa, está participando desses debates, criando ali soluções importantes para a empresa, cria uma amizade. E aí você muitas vezes sabe que dentro de empresa isso é mais importante do que o cumprimento da regra. A regra vem depois. O brasileiro tem essa mania, né, de ficar amigo e depois cumprir a regra, né? E aí vai de cada um, mas a gente tem que fazer como a gente tem que fazer acontecer, né? Vou te passar a palavra agora, Flamínia, mas assim, eu gosto de uma frase que talvez alguém já me ouviu, talvez já tenha escutado isso, né? Que é, sabe aquele uma andorinha sozinha não faz verão? Eu brinco que DPO sozinho não faz adequação. DPO sozinho não faz adequação. Se você achar que você vai entrar num lugar e falar eu sou o DPO, vou resolver tudo, não vai durar 2 semanas. Porque não adianta. Agora, DPO que pega o pessoal pelo braço, que conversa, que é paciente, que cria soluções, que vai desenvolvendo aquela área aos poucos, ele vai sim ter uma vida longa dentro da empresa. Não que eu esteja fazendo certo, mas de curiosidade, na Willis Towers Watson, eu estou há 4 anos. Então, assim, há 4 anos que eu estou lá como PJ, criando, né, as demandas, criando, solucionando os problemas e tal. E assim, pessoal, se eu contar para vocês os absurdos que existem lá dentro, né, a gente tenta conversar e resolver e colocar aquilo da maneira correta. Se eu tivesse aquela visão de não, 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 não estaria lá há 4 anos, posso garantir a você. Ah, você está dizendo então, Lucas, que você está tolerando romper privacidade? De forma alguma. Não é essa a minha discussão. A discussão é o DPO tem que ter esse jogo de cintura, né? Nós ainda não somos o CEO da empresa, nós somos só o DPO. Né? Então a gente ainda tem que ter um jogo de cintura. Flamínia, por favor, fique à vontade. Primeiramente, bom dia, doutor Lucas, agradecendo pela excelente explanação. Verifiquei aqui que o doutor é Country Privacy Officer, né? Então tem a possibilidade de lidar com a maior parte das leis de proteção de dados do mundo, né? Eu Sim. queria suas impressões, como que está lá fora? Porque a gente tem essa ideia de que a gente está, né? A maior parte das empresas, pelo trabalho que a gente realiza aqui na Somax com os colegas, boa parte das empresas ainda está nesse processo de engatinhar, né? Eu queria saber das suas impressões de como é que está lá fora. Se a gente precisa de achar que a gente está muito atrasado, a gente está em uníssono, como que o senhor vê isso? Ó, excelente tua pergunta. Eu vou até colocar, como eu vou compartilhar isso daqui depois com o Luiz, e ele pode mandar no grupo para vocês, mas aqui eu separei, ó, Austrália, Colômbia, Uruguai e México, tá? Isso aqui tem algumas, e tem GDPR, obviamente. Eu vou, inclusive, parar de apresentar aqui agora, porque eu acho que esse debate vale muito mais a pena e depois eu mando para vocês a apresentação, porque lá são detalhes, tá? Eu queria ver vocês, queria conversar com vocês. Tua pergunta é excelente, porque o Brasil muitas vezes tem essa tendência a achar que nós não estamos fazendo certo, que nós não estamos no caminho certo, né? Aquela síndrome, né, que a gente tem de que aqui nada funciona, aqui nada dá certo. Eu vou dizer que é médio certo, porque assim, quando a gente coloca o Brasil numa perspectiva hoje de DPO, de proteção de dados, de privacidade, eu garanto para vocês que nossa lei ela é boa. Boa.
O que falta para o Brasil hoje ainda é a questão do enforcement, ainda é a questão do cumprimento dessas regras perante a NPD, MP, TJ, o órgão que você achar que tem que ser o correto para dirimir as questões de privacidade ou autorregulação regulada. Cada setor ter a sua, né? Que é uma coisa que eu defendo também, a NPD como um órgão supremo e cada setor ter a tua ordem respectiva para isso, porque não vai dar no Brasil. O Brasil é muito grande para a NPD sozinha cuidar de tudo. A não ser que ela crie regionais nos estados, a cada 4 estados, 3 estados, a NPD em Brasília, distante da gente e sem recurso, difícil. Então, talvez valesse a pena nós tivéssemos o Senacom observando isso, o Bacen ouvindo isso, né? E por aí vai. Mas é só uma visão que eu tenho, que posso até ter enganado. Mas, enfim, existem países, né, que estão de fato mais avançados. Tem a Europa, claro que a gente tem que considerar eles como um lugar importante. A gente vê os Estados Unidos vindo a jato, avião a jato. Não sei se vocês acompanham, mas todos os dias praticamente tem uma regra nova de privacidade nos Estados Unidos, né? E digo mais, passa nos próximos meses uma regra federal dos Estados Unidos sobre privacidade. Garanto a vocês, porque lá tá ficando até descontrolado, porque cada estado tá dizendo uma coisa e eu tô apanhando muito lá nessa empresa da DGB, por exemplo, porque Virgínia tem um, Flórida quer ter outra, Nova York quer ter o seu agora, e cada um diz uma coisa, cada um inclui um detalhe dificílimo, mas está vindo a jato, né? E por que deve sair nos próximos meses isso? Por conta da eleição americana. A eleição americana, como vocês sabem mais do que eu, por conta da 2016, né, Trump versus Hillary Clinton, o famoso documentário do Privacidade Hackeada, Cambridge Analytica e por aí vai, é um problema a eleição americana. É um país que tem um poder muito grande, é um país que tem regras nesse sentido muito flexíveis ainda, ou seja, antes da eleição dos Estados Unidos, que tem a discussão, né, de novo, se volta ou não volta o Trump, etc., esse ponto vai ser regulamentado nos Estados Unidos. Então, assim... E tem Estados problema Unidos de discussão de resultado de eleição desde 2004, né, doutor Sim, Lucas? sim, e lá cada vez mais. E agora com o IA, do jeito que está lá, inclusive, vai ter que ter uma regulamentação muito forte disso e sai nos próximos meses, eu garanto para vocês. Mas, Flamínia, a tua pergunta em relação a outros países, principalmente, eu tenho novidades a cada dia para entender. E, por exemplo, muito me surpreendeu regras, por exemplo, da Colômbia. Eu nunca tinha ouvido falar da Colômbia como líder de proteção de dados. E eu garanto a você que a Colômbia é hoje um dos países mais avançados em proteção de dados. Curiosamente, não sei se vocês têm essa visão, mas a Colômbia tem uma única base legal, só. Só pode consentimento. Para tratar dados, só consentimento. Não existe outra opção na Colômbia. E nós temos dentro da Colômbia um departamento que chama SIC, Secretaria Independente de Comércio. Ela inclusive, faz que todo o contrato seja, inclusive, enviado para ela para ver o que está acontecendo quando trata dado pessoal. É uma loucura a Colômbia. Dificílimo trabalhar na Colômbia, qualquer tipo de setor lá. Então, assim, Colômbia é muito forte. Argentina e Uruguai com regras desde a década de 90. Não atualizaram, mas ainda existem, ainda estão em vigor. Singapura vindo com um framework de governança em privacidade fenomenal. Para quem também já viu, China, por incrível que pareça, vindo com uma cultura de proteção de dados. Claro que lá faço minhas ressalvas, porque lá é muito controlado pelo governo. Então, naturalmente, a gente tem ali discussões quanto a isso. Mas, tirando esse tópico, é uma regra importante. E digo mais, nós temos cada vez mais países, como, por exemplo, assim, a Dinamarca ontem lançou um framework de relatório de impacto. Fantástico. Vale super a pena usar como modelo para a gente, né? Nós tivemos recentemente, né, decisões, né, na África, olha só que interessante, dizendo de uso de dado pessoal. Então a gente vê hoje os países crescendo muito isso e a IA vai acelerar. Porque o uso da IA, o pessoal vai começar a entender que privacidade está virando poeira. Está virando nada com IA. Lucas, você é contra a tecnologia? Nunca. Você é contra o uso de IA? Nunca. Eu sou muito a favor, mas com regras. E o principal regra hoje da IA não é controlar, não é barrar, é criar transparência. Eu quero saber o que está sendo feito por detrás daquela IA. Não
tecnicamente, eu não quero descobrir o segredo comercial da IA, eu quero descobrir o que está sendo usado para gerar aquele conteúdo. Esse é o grande segredo da IA hoje. E a gente tem que, hoje, bater nessa tecla pelas regras de privacidade. Se nós não temos ainda uma regra de IA, vamos usar os princípios da LGPD, porque envolve dado pessoal. Então, hoje, regras no mundo estão crescendo, o Brasil não fica para trás, o que falta para nós ainda é esse enforcement, é uma cobrança, é a autoridade um pouco mais com a cara na tela, dizendo o seguinte: sabe aquele negócio do consignado, que todo mundo, quando antes de sair a aposentadoria, estão te ligando? A autoridade tinha que aparecer e falar, eu estou de olho nisso. Quando você abre uma empresa e te ligam oferecendo o certificado digital, antes do seu contador saber, a autoridade tinha que estar em cima disso. Né? Então, esses são detalhes que fariam com que a gente, titular de dado, se sentisse um pouco mais amparado e que acontece fora do Brasil. Essa é a grande diferença. No Brasil, o que está faltando ainda é a gente ter essa cobrança um pouco maior das empresas. E eu não estou falando de multa. Multa pode ser um resultado, pode ser um fator importante, mas a pessoa cobrando, dizendo, eu estou de olho, eu estou vendo, eu não tô assim, eu estou vendo. Então, acho que isso seria um ponto que falta para a gente, tá, Flamínia? Fala, Fábio. Primeiramente, obrigado pelas ponderações. Eu Está achei um pouquinho baixo, Fábio, eu não estou te ouvindo. ok. Tá. Obrigado pelas ponderações aí, de grande valia. Eu acho que só esse bate-papo aqui valeria o dia todo, sabe? Ter essas percepções de fora, isso é importante para nós que atuamos aqui em território nacional e também em alguns pontos, né, fora do Brasil. Mas você citou aí inteligência artificial. Hoje, lendo aqui sobre o marco regulatório da inteligência artificial, que entrou em fase definitiva no Senado, né? Principalmente ontem teve uma discussão muito grande sobre isso e algumas coisas me chamou a atenção. Eu queria ver a sua percepção sobre isso, porque nós falamos muito aqui da figura do DPO, que ele assume multitarefas. Sim. E tá aí uma coisa que pode ser que bata na porta ou não. Chute a porta do DPO daqui para frente. Isso aqui, de fato, o DPO vai ter que saber algo relacionado à inteligência artificial. Então, eu gostaria muito de saber de você qual que é a sua percepção geral sobre essa questão desse marco da IA e sobre a questão, uma outra pontuação que eu vi muito, muito forte dentro desse marco foi a questão de governança, né? Então, tendo em vista a sua expertise dentro da área dentro da área também, eu gostaria de ver qual que é a sua percepção sobre isso tudo e qual que é o papel do DPO em entender sobre esse marco e outra coisa, né? As multas são bem próximas às multas implicadas pela LGPD. Então, eles praticamente quase copiaram e colaram, né? Aproveitar uma e quase colar a outra. Perfeito. E já Lucas, aproveita. só a resposta do Fábio, tá? E aí pedir ao senhor, por favor, já as suas considerações, tá? Quesito tempo aqui para a gente poder estar concluindo. Claro, eu ia dizer isso. Se vocês quiserem e puderem, eu tenho mais 5, 10 minutinhos aí para a gente poder falar, mas fica a critério de vocês, eu não quero atrapalhar a programação de vocês. Perfeito, A gente... temos mais 10, doutor Lucas. Bacana. É como a gente começou um pouquinho depois, né? Mas assim, fica a critério de vocês, para mim não ter problema nenhum, o bate-papo tá legal. Bom, Fábio, perguntas maravilhosas. Em relação à IA, se eu acho que a IA deve ser analisada e cuidada pelo DPO, não acho. Não acharia que nós somos o único responsável. IA, ela é de todos. Não tem como. A IA não vai mudar mais, a IA não volta atrás. A IA é a mudança mais rápida que nós já vimos hoje no mundo. Garanto a vocês, nada foi tão rápido e nada a gente conseguiu se adaptar tão fácil do que a IA. Porque a IA já estava presente na nossa vida há muito tempo atrás. Só que ela não era dessa forma. Você não tinha interação com ela. Porque a IA já existia em exame, já existia no dia a dia de televisão. A própria Alexa, né, com os seus agora ela vai me responder aqui, né? Mas com os devidos pontos, ela já era uma IA. Né? A Siri, por exemplo, aquelas coisas de inteligências de ajuda nesses chatbots, né, de delivery, há muitos anos já conversavam com você
ainda restrito, do sim, do não, me deu certo, não deu certo. Então a gente sempre interagiu com isso, né? Agora, a IA generativa, né, o Gen AI que o pessoal fala que é gerar as respostas, nunca foi tão rápido a intersecção hoje. Eu garanto para vocês, se a gente levantar a mão aqui, eu acho que todo mundo aqui usa ou já usou a IA para alguma coisa. E aqui nós temos mais variados perfis de pessoa, de idade, de gênero, né, de, por exemplo, de localidade, de formação, e todo mundo já fez isso. Né? Então, assim, é a maior transformação que nós já vivemos, eu acho, no mundo, do ponto de vista hoje de velocidade das pessoas utilizarem alguma coisa. Então, achar que nós, como DPO, somos os responsáveis por cuidar disso, eu acho que é um erro nosso, eu acho que é um engano nosso. Mas deve-se convidar o DPO à discussão e nós somos os mais relevantes. Esse é o ponto. Ou seja, a IA, a partir do momento que eu entender o que ela vai fazer na empresa que eu estou cuidando, se ela é uma questão generativa para respostas de dúvidas, eu tenho que analisar só a ótica de privacidade daqueles dados saírem ou não. Ok. Mas se ela é uma IA própria que vai gerar documentos e resultados, por exemplo, para um hospital, eu sou fundamental na discussão em privacidade aí. Então, depende muito da empresa que você está trabalhando, mas eu não acho que nós somos os grandes responsáveis. Eu acho que a IA deveria ter um corpo, um comitê para se tratar sobre IA hoje nas empresas, que vai desde o CEO, jurídico, que envolve o DPO. E a gente fica dentro do nosso quadrado. Né? De novo, eu defendo Seria muito um a nossa... comitê? Oi? Seria um novo comitê, na sua opinião? Eu não, porque assim, eu não sei como é que vocês formaram o comitê de privacidade nas empresas de vocês, mas o meu comitê de privacidade na empresa, por exemplo, na Willis Towers Watson, é um comitê muito disciplinar. Ele é muito, tem várias. Então eu não vejo problema de trazer ele como um comitê de IA. Mas se o comitê de privacidade que você criou na empresa, ele tem só assim, você, o jurídico e o TI, eu acho que aí falta gente, entendeu? Então depende muito do comitê que você criou, mas eu acho que a IA deveria sim ser revista pelos líderes da empresa. E a gente é um dos líderes da empresa, nós deveríamos ser chamados para a discussão, isso não há dúvida. E aí, falando em governança, que era a tua segunda pergunta, a governança veio para ficar. A partir do momento que governança hoje é praticamente uma lei, teve um PL que foi votado, inclusive para a administração pública, que para mim eu acho fundamental e deveria ser há muito tempo já, né? A gente precisa entender que veio para ficar. E o que é governança? Eu até escrevi um livro sobre isso e até no meu slide, eu vou mandar para o Luiz depois, tem um pouquinho de governança ali. Governança a gente não pode confundir com controle, são coisas diferentes. Governança é o que eu chamo de dia 2 da LGPD no nosso caso. Como assim dia 2 da LGPD? O dia 1, Fábio, é cumprir a lei. Checklist de lei. Tenho política? Check. Tenho tal coisa? Check. Isso é dia 1. Isso é cumprimento legal. Agora, funciona a tua política? Você responde o titular no prazo da forma correta e você busca a informação onde deveria buscar? Isso é o dia 2. Isso é governança. Governança é o segundo ato. Não existe governança sem completar a adequação, verdade. Mas sem a governança, a adequação é falha. Então é esse dia 2. É essa continuação de prova real do que você escreveu no papel virar procedimento. Então, a governança é tirar uma política do papel e virar procedimento. Lucas, deu errado o meu procedimento. Está tudo errado? Não. Talvez a política que você escreveu não reflita de fato a empresa que você trabalha. Ponto. Refaz, adequa, coloca novos itens e refaça o procedimento. Porque aí, se ele bater e der certo, aquele teu procedimento agora funciona com a tua política. Isso é governança. Então acho que essa é a minha visão de governança. É o dia posterior a uma adequação de qualquer regra que tem. Márcia, por favor. Eu vou falar rapidinho, né, primeiramente, parabéns, excelente, adorei todas as suas colocações, assim, Obrigado. totalmente, me sinto praticamente tudo que você falou é o que eu me sinto no dia a dia e a minha formação é igual à sua, enfim, a visão também.
Obrigado. Então, parabéns. E a minha questão aqui é algo relacionado à IA também, que eu acho que é o nosso desafio gigantesco. E como que vocês estão vendo a responsabilidade? Eu tenho analisando contratos relacionados à IA, eu acho que o tema da responsabilidade tem sido algo assim de grande celeuma, assim, né? Você fica assim, o que que eu faço aqui? Responsabilidade é de quem? Como eu vou identificar? Onde surgiu o vazamento? Cadê o incidente? O que a gente faz na falta de regulamentação contratualmente entre lei e entre as partes? Você diz em relação à parte de LGPD mesmo. Exato. Então, assim, chega aqui para o DPO um contrato onde há as partes ali analisando um operador e suboperador, utilizando IA e tal naquela relação jurídica. A gente já vê de uma forma, entre aspas, com a visão do DPO, não pode, aqui não tem como ele colocar que ele não é responsável, mas como isso não tem regulamentação? Como controlar uma IA que a empresa contrata e que ninguém sabe de onde está vindo as informações? Como a gente faz isso contratualmente, delimitando essas responsabilidades? Como você tem feito nas suas Perfeito, relações? Márcia, boa pergunta. Olha, eu não vou nem dizer que eu tenho a resposta correta, assim, porque isso vem acontecendo, né? Tá no meio do caminho isso, né? Mas eu sou muito preto no branco nesse aspecto em relação a seguir as questões de controladoria e operadoria de dados em relação à LGPD, e isso vale para IA também. Por quê? Na minha cabeça, o doutrinador da LGPD, o criador, né, o grupo que criou, foi muito claro ao trazer responsabilidade objetiva, efeito dominó. Então, se você é o controlador, nada vai mudar em relação à responsabilidade. Ah, mas era uma IA. Ah, mas era o fulaninho que era de má fé. Nada. Então, assim, sendo controlador daquela informação, você tem que identificar seus operadores, criar regras e definir. Eu vou proibir ou não vou proibir o uso de IA? Primeira definição. Eu sou contra a proibição, mas tem lugar onde é melhor você estopar, parar, para depois pensar. Então, assim, partindo do pressuposto que você deu de acordo que a gente pode ter uma IA, bacana. Acho que tem que ter esse assessment, essa gestão de risco de quem é. Ou seja, eu vou colocar uma regra de que esse operador tem que fazer uma due diligence nele e ele vai assumir qualquer responsabilidade de vazamento, de discussão que vier a posteriori sobre isso, né? Porque assim, o controlador vai ser responsável o tempo inteiro disso. Você não consegue falar, mas ele fez porque ele quis. O problema é seu. Você contratou alguém que não estava de boa fé contigo. Né? Eu tenho essa visão aí como um pouco do meu lado advogado. Né? Eu tenho resquícios do lado da advocacia contratual. Né? A minha primeira pós-graduação lá foi de contratos. Então, assim, o contrato faz lei entre as partes. Né? Então, para mim, né, o contrato, claro, tem as questões leoninas, isso não vamos entrar nesse detalhe, mas assim, contrato faz lei entre as partes. Então, para mim, se você Atenção escrever no especial no contrato, contrato, né, doutor Lucas? tá escrito no contrato, tá regulamentado em Né? contrato, tá Mesmo sem estar escrito regulamentado, né, o contrato é a norma daquela relação comercial, né? isso. Então, precisamos restringir? Precisamos, através do contrato. Perfeito. E Doutor eu Lucas, criaria um documento, só para finalizar, eu criei um documento de como fazer a contratação, né? Então, assim, quem vai responder, quem vai aprovar, os riscos disso, e aí você, DPO, faz o quê? Um documento que coloque um os rito. riscos que tem nisso. Perfeito, doutor Lucas, perfeito. Conforme eu havia comentado, né, nós já adicionamos aí 10 minutos. Doutor Lucas, muito obrigado por ter compartilhado, né, conosco aí o seu conhecimento, não apenas em terras brasílias, Pô, né, não vou poder mas fazer pergunta sobretudo não, Luiz? também internacional. Damião, você está com a mão abaixada. Não, tô brincando, tô brincando. Passando, Luiz, só para encerrar, claro, estava ouvindo aqui em alguns momentos. Lucas é fantástico, né? Esse garoto aí é um prodígio. Acho que ele começou a fazer direito com 5 anos, direito Então, internacional com bateu o recorde 7. da outra advogada amiga nossa, que começou com 8. Ele bateu o recorde, é o novo Bateu o recorde, então. recorde. Com 5 anos, 7 anos ele estava certificando em proteção de dados internacional. Lucas, top demais. Obrigado aí mais uma vez pela sua presença, tá? É só para dar esse obrigado e um abraço para ele em virtude de estar em agenda externa. Agradecer aí também. Tá, Luiz? Obrigado aí Muito pelos obrigado, minutinhos. Damião. Uma boa viagem aí. Doutor Lucas,
suas considerações finais. Muito obrigado em nome, né, de todos os participantes, né, de todos que seguem a Somax nas redes A sociais foto, hein? e, A foto. sobretudo, da Quarta Técnica. Isso. Antes das suas palavras, vamos abrir para a foto. Obrigado, Vamos. Damião. Muito bem lembrado. Vou me Todos arrumar sorrindo, aqui, hein? falando giz. Giz. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto aqui no teclado. Giz. Foi? Foi. Maravilha. Bom, obrigado aí, Damião, pelas palavras, né? As brincadeiras aí. A gente espero que eu tenha conseguido trazer para vocês um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho das dificuldades. Não é sempre essas mil maravilhas, né? A gente tem nossas dificuldades, mas eu sou muito apaixonado pelo tema, muito feliz com o que eu faço, né? Apesar dos dias difíceis, né? Dos dias corridos, mas fico feliz pelo convite. Esse grupo aqui é fantástico, fenomenal. Parabéns, inclusive, a todos aí, né? E o Mário, principalmente, aí que traz essa visão, o Luiz também, que conversou comigo, claro, o Damião, que fazem o Somax ser esse grupo tão importante. Então, assim, obrigado, sempre à disposição de vocês, que vocês precisarem, rede social, bate-papo, tô mais do que à disposição de vocês, feliz por estar aqui, e obrigado, e claro, não para por aqui, a gente tem que continuar sempre trazendo novidades, e esperamos que tenhamos novas novidades da nossa autoridade nos próximos dias e meses aí. Obrigado, um bom dia a todos vocês e todas vocês, foi um prazer estar com vocês. Perfeito. E aí ficamos com essa sensação, né, todos, né, de querendo um pouco mais. Vamos agendar uma agenda através do Damião ali, doutor Lucas, caso só tenha possibilidade de uma agenda complementar. E Damião já colocou aqui, ó, dia 17/7, Protection Day, um painel exclusivo sobre a RGB com o doutor Lucas. Muito obrigado a todos, tá? Uma excelente tarde, uma boa semana e até a nossa quarta-feira que vem com a Quarta Técnica. Tchau, Valeu, gente. Bom Tudo de bom. trabalho. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada, doutor Lucas. Obrigado a Obrigada. vocês. Tchau, tchau.